como se você estivesse sempre carregando um peso invisível. Não uma bolsa, não um fardo, um rolo. Um roteiro silencioso escrito há muito tempo, gravado em sua identidade, onde seu valor é medido por quão fácil você é de lidar, quão agradável, quão altruísta, quão silencioso. Seja educado, seja prestativo, seja bom. Você não foi questionado. Você foi treinado desde jovem. Você aprendeu que ser bom significava ser pequeno, que o amor era uma recompensa pela obediência, que para ser aceito, você tinha que se apagar, o suficiente para se encaixar na forma que os outros precisavam. E assim você a fez repetidamente. Mas agora você está cansado. Cansado de ser aquele que sempre diz sim. Cansado de encolher para se encaixar nas expectativas das pessoas. Cansado de se sentir invisível enquanto sorri. Você fez tudo certo, não é? Você foi gentil, paciente, honesto, você deu, você perdoou. Você ficou quieto para manter a paz. Você se dobrou para que os outros não quebrassem. Mas o que isso lhe trouxe? Não respeito, não poder, apenas exaustão. O mundo não recompensa os bondosos do jeito que lhe disseram. Ele recompensa os estratégicos, aqueles que estabelecem limites, aqueles que sabem quando dizer sim e quando ir embora sem se desculpar. E é aqui que Nicolau Maquiavel entra, não como o vilão que a história o fez ser, mas como um homem que ousou dizer o que os outros temiam. Ser bom não é o suficiente, ser eficaz é tudo. Ele não era cruel, ele era honesto. Ele tirou a fantasia de que a virtude é tudo o que é preciso e, se você viveu o suficiente, se você foi queimado por seu próprio auto-sacrifício, você sabe que ele estava certo. Você viu isso na sala de reuniões, nas famílias, nas amizades. Não é o mais legal, são as pessoas que são respeitadas. São aquelas que dão o tom, que traçam linhas, que não se desculpam por existir. Quantas vezes você ficou quieto quando alguém cruzou a linha? Quantas vezes você minimizou? Disse que está tudo bem quando absolutamente não estava. Você não fez isso porque é fraco. Você fez isso porque o mundo lhe ensinou a temer ser demais. Muito firme, muito real. Mas aqui está o custo. Quanto mais você se silencia, mais alto os outros se tornam. Quanto mais você dá sem limites, menos você é valorizado. Isso não é uma opinião, é um padrão. Você foi treinado para ser amado, mas nunca ensinado a ser respeitado. Maquiavel entendeu que poder é percepção, que influência tem mais a ver com presença do que com pureza. E enquanto você estiver tentando ser inofensivo, será visto como descartável. Isso não significa se tornar uma pessoa cruel. Significa acordar da mentira de que seu valor está ligado à sua conformidade, que quanto mais você se reprime, mais será amado. Isso não é amor, é manipulação. Se você se sente visto agora, se isso atinge algum lugar profundo, você não está sozinho. Você é um dos muitos que foram criados para acreditar que ser legal era o objetivo mais alto, que as pessoas eventualmente notariam seu esforço, recompensariam seus sacrifícios. Obrigado por nunca pedirem nada. Mas eles não pediram porque o mundo não percebe o que não faz barulho. E você foi ensinado a sussurrar. Então, vamos puxar a cortina para trás, sem filtros, sem autocensura educada. Por que continuamos tentando ser bons às nossas próprias custas? Porque em algum lugar lá no fundo ainda temos medo. Medo de que, se pararmos de ser legais, perderemos tudo. Conexão, amor, aceitação. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe disse. Você não está sendo amado por quem você é. Você está sendo tolerado por quem você finge ser. Ser isso não é paz. Isso é cativeiro e é mais profundo do que comportamento. É condicionamento psicológico. Uma vida inteira de não diga isso é rude, seja legal, sorria, deixe ir. Lentamente, pedaço por pedaço, você se tornou alguém fácil de amar, mas difícil de respeitar. É hora de se perguntar o que sua gentileza está realmente custando a você. Porque se está custando a você sua voz, sua energia, sua identidade, isso não é gentileza. Isso é medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser visto, medo de ser mal compreendido.
e esse medo usa a máscara da bondade. Mas você não precisa mais usá-la, porque a verdade é que você pode ser bom e ainda ser forte, você pode ser gentil sem ser usado, você pode dizer não e ainda ter um bom coração. Você só tem que reconectar o que o bem significa para você, e é isso que estamos fazendo aqui juntos. Você não nasceu tentando agradar a todos. Você foi ensinado, e não por meio de palestras ou lições, mas por meio de reações. Uma sobrancelha levantada quando você disse o que realmente pensava. Um silêncio frio depois de estabelecer um limite. Elogio quando você cedeu. Punição quando você se defendeu. Isso não moldou suas opiniões. Moldou sua identidade. O que começou como sobrevivência se tornou um hábito. Depois uma personalidade. Depois uma prisão. Você se tornou o bom garoto, o bom amigo, o bom parceiro. Sempre sorrindo. Sempre disponível, sempre acomodando. E agora, anos depois, você não consegue dizer a diferença entre quem você realmente é e quem você se treinou para ser. O mundo ama essa versão de você porque essa versão nunca interrompe, nunca exige, nunca decepciona. Você dá e dá e dá até que não haja quase nada. E quando você finalmente desmorona, as pessoas o chamam de muito sensível ou dramático porque elas só amam a versão de você que se apagou. Esse é o custo de ser o legal, mas é mais profundo do que comportamento. É uma fiação interna. Porque por trás daquele sorriso doce há alguém com medo de ser visto como difícil. Por trás daquela paciência infinita, há alguém com medo de dizer chega. Por trás daquela gentileza, há uma crença secreta. Se eu parar de ser bom, eles vão parar de me amar. Esse medo comanda tudo. É a razão pela qual você fica quieto quando seu estômago está embrulhado. A razão pela qual você aceita menos do que merece repetidamente. A razão pela qual você continua chamando isso de compreensão, quando, na verdade, é autotraição. E aqui está a piada. As pessoas com quem você está fazendo tudo isso não estão fazendo o mesmo por você, porque elas não precisam. Você tornou isso muito fácil. Você os treinou. Toda vez que você disse sim quando queria, dizer não, lição aprendida. Toda vez que você perdoou muito rápido, lição aprendida. Toda vez que você se coloca em segundo lugar, eles aprendem sua posição. E uma vez que as pessoas se acostumam com seu silêncio, sua voz se torna uma ameaça. No momento em que você muda, elas reagem porque sua obediência foi conveniente. Mas isso é um bom sinal. Isso significa que o padrão está quebrando. Isso significa que seu verdadeiro eu está acordando. É hora de parar de confundir medo com empatia. É hora de parar de chamar seu silêncio de paz. É hora de admitir que sua bondade foi armada contra você. E isso nos traz de volta a Maquiavel, não a caricatura do mal que você ouviu falar, mas o estrategista que entendeu essa verdade brutal. As pessoas respondem à percepção, não à intenção. Você pode ser a pessoa mais moral, leal, generosa na sala, mas se sua presença não tiver peso, você será ignorado. As pessoas não respeitam seu coração. Elas respeitam sua espinha. No Príncipe, Maquiavel diz: todo mundo vê o que você aparenta ser. Poucos experimentamos o que você realmente é. Essa frase corta fundo. Significa que sua bondade, sua integridade é invisível, a menos que venha com limites, com poder, com a capacidade de dizer: aqui está o que aceitarei, aqui está o que quero. Porque caso contrário, você não é uma pessoa aos olhos deles. Você é um recurso. Algo que eles usam quando precisam de algo e ignoram quando não precisam. Você foi ensinado que ser querido é o objetivo. Maquiavel ensina que ser respeitado é sobrevivência, e o respeito vem de duas coisas: clareza e consequência. Se você disser não e as pessoas souberem que você fala sério, isso é poder. Se você traçar uma linha e elas souberem que ela não será cruzada sem reação, isso é poder. Não agressão. Não crueldade, apenas presença, apenas verdade. Maquiavel não estava dizendo para ser falso. Ele estava dizendo: pareça virtuoso quando necessário. Seja estratégico quando necessário.
Isso significa saber quando mostrar seu coração e quando protegê-lo. Significa ser gentil em seus termos. Não porque você tenha medo de ser qualquer outra coisa. Ele disse que um líder deve ser uma raposa e um leão, astuto e forte, consciente e assertivo. Você não pode simplesmente ser legal. Você tem que ser afiado. Você não pode simplesmente perdoar. Você tem que estar ciente dos padrões. Você não pode simplesmente esperar que as pessoas irão respeitá-lo. Você tem que deixar claro: eu me respeito, você também irá. Então, aqui está o ponto de virada. Você passou a vida tentando ganhar amor por meio de sacrifício, mas o amor conquistado pelo silêncio não é amor, é dependência. Você tentou provar seu valor sendo tudo para todos, mas as pessoas não respeitam o que está sempre disponível. Elas respeitam o que tem padrões. E se isso te atinge, é porque alguma parte de você já sabe disso. Então agora vem a pergunta: você pode parar de ser o legal sem se tornar alguém frio? Você pode reivindicar sua voz sem perder seu coração? Sim, mas somente se você parar de acreditar na mentira de que precisa escolher entre gentileza e poder. Você não pode. Você pode ser os dois. Você não precisa se tornar outra pessoa para parar de ser pisoteado. Você só precisa parar de se abandonar. Essa é a mudança, a que muda tudo. Porque as pessoas que foram ensinadas a ser legais muitas vezes pensam que só tem duas opções: ficar em silêncio e ser amado, ou ser honesto e odiado. Mas essa não é a verdadeira escolha. A verdadeira escolha é esta: você continuará sendo uma versão de si mesmo que sobrevive para outras pessoas ou finalmente se tornará a versão que o respeita? Vamos deixar uma coisa clara: bondade pura não é fraqueza. Compaixão não é submissão. Mas quando essas coisas vêm ao custo da sua autoestima, elas não são virtudes, são armas, e você é aquele contra quem elas estão se voltando. Então, como você para de ser legal da maneira que te destrói? Você começar entendendo isto. Você não é obrigado a ser querido. Você não é responsável pelo conforto de todos. Você não é a equipe de limpeza emocional para as reações de outras pessoas. Você tem permissão para ocupar espaço. Você tem permissão para dizer não sem culpa. Você tem permissão para existir sem gerenciar constantemente as expectativas de todos os outros. Começa com a voz, não o tipo alto, o tipo honesto, aquele que diz: isso me incomoda, eu não estou bem com isso, este é o meu limite. Você diz isso não porque você quer discutir, mas porque você se recusa a continuar mentindo para si mesmo pela paz de outra pessoa. Então vem o limite, a linha invisível que se torna sua proteção, seu padrão, seu sinal para o mundo. Eu não vou encolher para ser digerível. Me respeite ou vá embora. Em seguida, deixe de lado a obsessão em ser compreendido. Algumas pessoas nunca vão te entender. Algumas não querem. Elas preferem a versão de você que é fácil, agradável, não ameaçadora, aquela que não balance o barco. Mas você não nasceu para viver no convés de outra pessoa. Você não nasceu para ser agradável. Você nasceu para ser completo. Então pare de se apresentar. Pare de gerenciar impressões. Deixe as pessoas pensarem o que quiserem. Seu trabalho não é ser perfeito, é ser real. Porque quando você começa a se mostrar como você mesmo, verdadeiramente, sem pedir desculpas, você não assusta apenas as pessoas. Você atrai as pessoas certas, pessoas que respeitam a força, que o encontram onde você está, que não tomam sua gentileza como garantida, porque sabem que ela vem como uma espinha dorsal. Vamos mais fundo. Você não precisa ser frio para ser poderoso. Você só precisa ser consistente. Você não precisa ser temido para ser respeitado. Você só precisa parar de se explicar demais. Você não precisa ser egoísta para se priorizar. Você só precisa parar de se desculpar por existir. Você não precisa mais provar nada. As pessoas certas verão seu valor. As erradas nunca foram seu público. E aqui está a coisa que ninguém lhe diz. No momento em que você para de implorar por respeito,
É o momento em que as pessoas começam a oferecê-lo. Maquiavel não estava defendendo a crueldade. Ele estava defendendo clareza. Ele não disse para manipular os outros. Ele disse para entender o mundo em que você está. Seja inteligente. Lidere a si mesmo antes de tentar agradar alguém. E se você não tirar mais nada deste vídeo, tire isto. Você não deve seu silêncio a ninguém. Você não deve sua dignidade por uma sensação de paz. Você não deve ao mundo uma versão de si mesmo que o mantém pequeno. Você não está aqui para ser administrável. Você está aqui para ser significativo. E isso significa estar disposto a perder a aprovação de outros para ganhar a aprovação da única pessoa que realmente importa para você. Este é o seu momento. Você pode continuar desempenhando o papel. Continue sorrindo. Continue dizendo sim. Continue vivendo como se seu valor dependesse de quão fácil você é de lidar. Ou você pode sair dessa performance. Você pode tirar a máscara. Você pode decidir que gentileza sem limites não é amor. É autoapagamento. E você terminou com isso porque finalmente entendeu o seu verdadeiro eu. O seu complexo e ousado eu. Você não é demais. Eles estavam muito confortáveis com você sendo menos. Então pare de pedir ao mundo para vê-lo. Comece a se ver. Comece a construir uma versão de gentileza que não se desculpa por sua força. Comece a ser aquele que dá o tom, não aquele que segue. Comece a ser a pessoa que não precisa de permissão para falar, agir, existir. Se alguém chamar isso de egoísta, deixe-o, porque quando você começa a crescer, quando você para de encolher, quando você para de estar disponível, para todos exceto para si mesmo, você não se torna cruel, você se torna livre, e você nunca foi destinado a ser nada menos. Se este vídeo te fez sentir bem, não acene com a cabeça e role a tela. Diga-me quando você percebeu que ser legal estava realmente te machucando. Deixe nos comentários. Alguém mais precisa ouvir. E se isso despertou algo em você, não pare aqui. Este canal é sobre a verdade, sobre a clareza, sobre recuperar sua voz. Inscreva-se. Compartilhe isso com alguém. Preso no mesmo ciclo. Vamos parar de viver em silêncio. Vamos começar a viver com presença, força e intenção. Este não é o fim. Este é o começo. Pare de ser gostado. Comece a ser respeitado. E, acima de tudo, respeite-se primeiro. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de curtir, comentar e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal Vozes do Pensamento. Seu apoio é fundamental para que continuemos trazendo mais reflexões e discussões. Até o próximo vídeo.